O nascimento de um filho deveria ser considerado um símbolo de amor. No entanto, para Thanos, sempre foi e sempre será um símbolo de rejeição. O repúdio e o medo da premissa de um destino cruel o afastaram de sua família, e o amor que lhe foi negado ao seu tempo se converteu em sangue. A busca pelo poder então se dá início. Mas poderia todo o poder do universo sustentar a falta de um amor? E com uma ironia, a morte se torna sua amante, e onde se havia pouca esperança, já não se há mais nada. Uma nova luz de esperança é tocada. Nebulosa é escolhida por Thanos como filha, mas faz repetir o que mais o assolava: o abandono. Nebulosa então segue o seu destino, lutando contra a correnteza, à procura do que já não se acreditava mais existir: a justiça. Não demorou muito tempo para que a morte fizesse seu chamado, e fiel ao seu amor, Thanos renuncia novamente à sua filha, dessa vez em nome da sua amante. O que em alguma outra dimensão poderia ser chamado de família, aqui é sustentado a partir de algo que nunca poderá ser chamado de amor. Oi gente, tudo bem? Eu não podia estar mais feliz de estar gravando esse tutorial pra vocês. É muito surreal pra mim estar participando do Face Awards com tanta gente maravilhosa nesse concurso. Eu gostaria de agradecer a todos que me apoiaram, cara, vocês são demais. E também eu queria pedir que não esqueçam de votar em mim nesse top 30, hein? As informações todas elas vão estar na descrição e sem mais delongas, acho melhor a gente começar o tutorial, né? Como já está passando aqui, eu começo tudo pela modelagem da prótese. Faço isso com argila à base de óleo e vou esculpindo ela com auxílio de algumas ferramentas. Quando eu tenho a base pronta, eu começo a acrescentar os detalhes do queixo. Eu faço linhas fundas e vou alisando e arredondando elas em seguida. Quando a modelagem estiver pronta, eu vou tirar o molde dessa prótese com gesso e inverter o látex nela. Assim que estiver seca, eu começo a retirar ela do molde, o látex gruda em si mesmo. Então, para esse passo, precisamos aplicar um pouco de talco sobre ela. E ir aplicando talco também à medida que a gente retira, para não grudar nada na extração. A prótese da sobrancelha será pintada junto com a pele, então eu focarei apenas na pintura do queixo. Feito isso, eu começo pintando todo o queixo de rosa. Para isso eu vou usar um clown rosa. Quando estiver toda uma camada uniforme, eu começo a aplicar um clown roxo nos detalhes do queixo com um pincel mais fino para garantir mais precisão. Logo mais, eu já venho com a sombra número 9 da paleta da NYX Ultimate Smoke and Highlight para esfumar o roxo e dar mais suavidade a ele. Mais detalhes e contornos serão acrescentados futuramente na maquiagem. Então eu passo apenas uma camada fina de talco em toda a prótese e a pintura está pronta. Eu vou começar essa maquiagem por caminho um pouco reverso. Eu começo cobrindo os meus braços com clown rosa e com clown roxo eu vou acrescentando alguns detalhes para simular os músculos. Em seguida, com o roxo, eu pinto toda a parte de trás e os arredores do meu rosto. Eu escolho o roxo para dar um pouco mais de volume, pois eu usarei rosa nos realços do rosto. Em seguida, eu venho com talco para bebês bem fininho e vou aplicando uma camada generosa em toda a extensão desse clown, para garantir que ele fique em mim e não transfira. Como eu vou usar próteses, escolhi maquiar a nebulosa antes de fazer o meu rosto. Para essa maquiagem, eu começo colando uma touca de látex com um pouco de Spirit Gum, e então eu corto todas as rebarbas à medida que eu vou colando. Eu faço esse passo porque eu acabei não encontrando nenhuma bald cap na minha cidade, então eu fiz com uma touca para luzes mesmo. A touca é um pouco pequena, então eu fiz uma camada com massinha moldável nas costeletas do cabelo, e em seguida eu cobri ela com látex. Aproveitando para passar o látex também na divisão entre a pele e a touca, para esfumar a transição. Então eu pego um lápis branco e faço um esboço nos detalhes do rosto para me guiar durante o caminho, e obviamente garantir que minhas linhas fiquem mais retas. Depois eu começo a preencher todo o espaço que será azul. Eu faço isso com um clown também. Eu cubro toda a extensão até o pescoço, e menos a parte do rosto, que é onde eu vou aplicar o clown escuro, onde eu geralmente faço o meu contorno. Em seguida, venho aplicando o clown azul mais claro nos realços do rosto. Em seguida, com uma esponjinha, eu venho esfumando esses contornos. Depois, quando estiverem todos esfumados, eu começo a selar a pele, e venho aplicando talco em toda a extensão da parte azul que eu já fiz. Então eu começo o olho. Para isso eu faço uma base com clown branco em toda a área superior do olho. Depois eu venho com clown preto e começo a desenhar a sobrancelha. Eu faço primeiro a base dela com uma linha. E depois com o restinho de produto que ficou no pincel eu faço o começo da sobrancelha. E então usando mais produto eu venho fazendo todo o contorno e preenchendo ela.
Com ela selada, eu venho com mais clown branco para corrigir a parte inferior da sobrancelha. Eu esfumo tudo isso com o dedo mesmo e então eu começo o olho. Começo aplicando uma sombra azul mais clara. Eu vou depositando em todo o côncavo e já esfumando tudo isso com o mesmo pincel, deixando uma transição bem suave. Em seguida, eu venho aplicando uma sombra azul mais escura, marcando o côncavo, depositando essa sombra. Em seguida, eu venho com outro pincel de esfumar. Ele tem que ser limpo e eu esfumo essa transição entre os dois tons de azul. Então, com o pincel de esfumar mais fino, eu aplico sombra preta na base dos meus cílios, no canto exterior, como se fosse um delineado. Então eu venho puxando essa sombra preta, criando um grande delineado esfumado, invadindo o côncavo e puxando um pouco dessa sombra para a base do côncavo também. Depois eu venho com o clown branco, cortando a pálpebra para fazer um cut crease. Eu esfumo o clown com os dedos mesmo e depois em seguida eu venho selando ele. Para selar ele eu uso uma sombra branca cintilante para dar um pouco de brilho. Então com o delineador eu faço um delineado do gatinho, com um gatinho bem grosso e bem puxado. E antes de secar eu começo a esfumar a transição entre o delineado e a sombra preta, para deixar a transição entre eles bem esfumada, e a parte de cima está pronta. Para a parte inferior, eu começo aplicando um lápis preto em toda a linha d'água e com um pincel e uma sombra azul mais clara eu vou esfumando esse lápis e conectando esse esfumado com o delineado, e o olho está pronto. Então eu começo a fazer o centro do rosto. Para isso, eu preencho todo o pescoço e a parte de trás do rosto com um clown roxo. Nesse passo, eu vou aproveitando para corrigir as linhas, deixando tudo retinho de novo, já que acabei perdendo as linhas retas esfumando o azul. Então eu faço os realces sobre o roxo com um clown rosa mais claro. Vou aplicando ele em todos os realces do meu rosto. E para iluminar mais um pouco ainda, eu aplico apenas um pouco de clown branco no centro de todos esses realces que eu fiz com rosa antes e, novamente, esfumo tudo com a esponjinha. Eu selo tudo isso com mais talco e começo a fazer a parte mecânica ao lado. Para isso, eu aplico clown branco em toda a extensão e começo a selar ele. Para selar, eu aplico purpurina prata. Eu vou aplicando ela com o dedo mesmo, porque eu acho melhor de pegar do que com o pincel, porque a purpurina ela é bem fininha e ela meio que o pincel absorve um pouco ela. Eu também jogo um pouco de purpurina sobre o rosto para dar um ar mais robótico. Então eu começo a fazer os detalhes da parte mecânica em preto. Para isso, eu uso um batom mate preto e vou desenhando todas essas linhas. Então eu preencho a parte preta que a nebulosa tem em cima da cabeça. Para isso, eu vou fazer com batom preto mate também e aplicar em toda a extensão onde será essa parte preta. Para finalizar a maquiagem, eu faço um esfumado com a cor 9 da paletinha da NYX, próxima à transição entre o azul e o roxo, para dar um pouco mais de volume. Então eu pinto os braços dela e após isso a maquiagem está completa. Então eu começo a fazer o rosto de Thanos novamente. Para começar o rosto do Thanos, eu posiciono a prótese onde elas ficarão e eu contorno toda essa área com um lápis branco, para criar uma marcação de onde eu devo passar a cola. Com essa parte pronta, eu aplico a cola em toda a extensão, e também na prótese. Quando estiver seca, eu venho colando a prótese com bastante cuidado, para evitar de colar ela torta ou com algumas bolhas dentro. Eu sigo esfumando a transição entre a prótese e a pele com mais látex, misturando com um pouco de talco. Pronta essa etapa, eu começo a pintura do rosto. Eu pinto as têmporas com clown roxo e em seguida eu começo a fazer o centro da testa com o rosa. Eu vou aplicando em toda a prótese e subindo para a testa, fazendo uma testa bem quadrada. Em seguida eu vou acrescentando mais detalhes escuros na testa para criar as expressões faciais. Eu faço isso com clown roxo e vou variando entre diferentes tamanhos de pincel sintético para garantir que a prótese fique bem contornada e a testa bem expressiva. Faço os detalhes em volta da prótese, os vincos dela e algumas das linhas de expressões na testa. Então eu sigo para o rosto. Eu começo pintando todo ele de rosa. Para fazer isso eu vou aplicar um clown em toda a extensão do meu rosto e depois eu começo a fazer os contornos. Eu vou aplicando um clown roxo onde serão as maçãs do meu rosto. Eu farei elas bem altas e bem marcadas. E ao descer elas se conectarão com o volume do queixo. Eu vou aplicando e esfumando tudo. Essa parte será a nossa primeira base, mas antes de terminar, eu farei mais algumas bases no rosto. Eu faço as linhas do bigode chinês e sempre vou esfumando para não deixar nenhuma dessas bases marcadas. Eu faço então o contorno do meu nariz. Eu faço ele um pouco para fora dessa transição do osso que tem no nariz, para fazer ele um pouco mais alargado,
Então eu volto para as maçãs do rosto, aplicando um pouco mais de profundidade com o roxo e esfumando tudo em seguida. Então eu posso começar os realces. Para eles eu usaria um clown branco. Eu começo fazendo uma linha bem marcada, cortando o esfumado das maçãs do rosto, para dar a impressão de que elas são bem altas e marcadas. Então eu sigo fazendo isso na parte superior dos meus lábios, um pouco para baixo das minhas olheiras, no maxilar, para deixar o rosto mais comprido e quadrado, e no centro do nariz também. Feito isso, eu sigo para os olhos. Vou aplicando um clown roxo em toda a minha pálpebra para fazer o olho bem fundo. Aproveito para fazer a linha d'água esfumada com o mesmo roxo, e também fazer um pouquinho de olheiras. Eu esfumo tudo isso com uma esponjinha para deixar a camada mais uniforme e suave. Então eu selo a pele. Faço isso aplicando talco em todo o meu rosto. Feito isso, eu venho com a sombra número 9 da paleta da NYX e vou selando os meus contornos nas partes mais escuras, deixando tudo mais profundo. Então, com a mesma sombra que eu usei antes, eu venho aplicando nos vincos do queixo e puxando até o meu lábio inferior. Então, com um pincel de precisão e o batom líquido mate preto, eu começo a fazer uma linha no meio dessa sombra. Quando feito isso, eu vou aplicando mais sombra e esfumando essa linha com outro pincel. Então eu aplico batom preto apenas entre os meus lábios e esfumo. Depois eu sigo fazendo o segmento das linhas no lábio superior, seguindo o mesmo processo do inferior. E para finalizar o olho, eu aplico o mesmo batom preto na pálpebra e eu vou esfumando tudo isso em toda a extensão da pálpebra e do côncavo, deixando o olho bem profundo e bem escuro. Eu faço isso na parte inferior do olho e então eu sigo para os detalhes. Para os detalhes, eu vou aplicando o batom mate com pincel de precisão. Eu vou variando entre dois tons de batom, um mais vinho e um outro pouco mais nude, e acrescentando diversas rachaduras no meu rosto. Eu reforço um pouco dos vincos acima do lábio. Eu também aproveito para fazer os sinais de corte que ele tem na bochecha e algumas marcas de expressão ao lado do nariz. Em seguida, com um clown branco, eu começo a corrigir e dar realce a essas linhas. Então eu começo a fazer mais alguns realces usando um pigmento como iluminador. Acrescento mais alguns detalhezinhos ainda. E eu selo todo o clown com talco e finalizo tudo com fixador de maquiagem. E a maquiagem está pronta. Oi gente, aqui é a Eros e esse é o resultado da minha maquiagem para o Facial Arts. Eu espero muito que vocês tenham gostado e eu conto muito com o voto de vocês. Para votar é só acessar o site do Facial Arts, procurar pelo meu nome e deixar o seu votinho que eu agradeço com muito carinho, com muito amor. E é isso, obrigado e até a próxima.